João capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, dentre eles o versículo de número 8, que diz o seguinte: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora no versículo 14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete comigo, por gentileza, irmãos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Coloque sua Bíblia sobre o banco, coloque ela no lugar. E fecha seus olhos e pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Eu não tenho costume de fazer isso, mas lá em Atos 2 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Então toca na mão do seu irmão, pega na mão dele para que você lembre que tem mais alguém aqui com você, reunido com você. E então, o que falta? Somente o derramar do Espírito. Aleluia. Amado Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, peço-te, Pai, que por graça e misericórdia, o teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas nessa noite. Meu Deus, tu és santo, tu és poderoso, e eu não sou nada, Senhor, mas eu sei que a palavra que o Senhor ministrou a mim, o Senhor é poderoso para ministrar nessa noite e dar entendimento e graça sobre a vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmãos. Aleluia. Podes assentar. E eu já começo chorando, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito chorão. Mas os únicos momentos da vida que eu realmente choro é quando eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu dificilmente choro por tristeza, dificilmente choro por dor, dificilmente choro por coisas desse tipo. Mas quando o Espírito Santo, eu sinto a presença dele, quando eu tenho convicção de que ele está no nosso meio, que ele está dentro de mim, eu me derramo em lágrimas. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E o tema dessa mensagem que o Senhor me deu é avivamento a partir da cruz. Muito no decorrer dessa minha curta caminhada, eu ouvi falar em avivamento. Ouvi mensagens, dezenas de mensagens, se não centenas, com temas avivamento. Avivamento a partir do trono, avivamento a partir da história da igreja, avivamento a partir de Atos, avivamento a partir de um monte de lugar. Mas a única vez que eu senti, que eu ouvi avivamento a partir da cruz, foi há alguns dias atrás, quando o Espírito Santo me tocou de uma forma e eu consegui entender que avivamento, que é dar a vida àquele que está morto, ou dar a vida àquele que está morrendo, não houve nenhum outro lugar na história da eternidade inteira que não tenha sido na cruz. A cruz de Cristo foi a maior fonte de vida para a eternidade toda, para toda a humanidade, para tudo que um dia foi criado. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, é a fonte da vida. Todos concordam comigo? Amém? E nesses versículos que eu acabei de ler, de João 3, 8, 14 e 16, Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do Espírito Santo que sopra onde quer. E ele realmente sopra onde quer. E muito se ouve falar em avivamento. E eu sempre me questionei, desde que eu me converti, porque desde o primeiro momento de conversão, eu ouvi falar em avivamento, foi: o que é avivamento? O que é exatamente avivamento? Se ouve falar, mas o que é?
E para explicar o que é avivamento, as pessoas pegam exemplos de que já aconteceram. E aí você sabe o que é um exemplo de avivamento. Mas o que é avivamento? Exemplos existem, mas o que de fato é? E se avivamento é dar a vida, é perceptível que a igreja do Brasil hoje e a igreja do mundo inteiro realmente precisa de um avivamento. Ela realmente precisa de vida. E vida em abundância. Aleluia. Mas voltando ao questionamento, o que é um avivamento? Pensando nisso, o Espírito Santo veio me mostrando algumas coisas, primeiramente, do que não é um avivamento. Amém? E o que não é um avivamento? Avivamento não é um mover cheio de emoção, mas sem mudança de vida. Chorar, se derramar, se empolgar, é lindo, eu gosto muito. Mas se não houver mudança de vida, não é avivamento. Avivamento também não é você se empolgar quando vê um milagre acontecendo, mas não se empolgar ao ouvir a palavra da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Milagres são lindos, eu amo milagres. E nós buscamos milagres o tempo todo. E Deus realmente faz milagres. Mas essa mesma empolgação, ou melhor, uma empolgação maior ainda a respeito do milagre, uma maior ainda tem que ser em relação à palavra de Deus. Você tem que sentir a mesma empolgação, ou maior ainda, ao ouvir, ao ler, ao saborear, ao comer a palavra de Deus. Avivamento também não é ir a cultos constantemente se você não consegue viver a vida de Jesus. Avivamento não é frequentar lugares. Avivamento é ser o lugar onde Jesus Cristo, o Espírito Santo, habita. Aleluia. Avivamento também não é celebrar alegremente quando você vê uma pessoa nova chegando na igreja. Isso é muito bom. Mas avivamento verdadeiro, ele não traz só isso. Ele traz uma preocupação e um amor para aquela pessoa que está indo embora da igreja. E pior ainda, uma preocupação por aquela pessoa que está na igreja, mas a igreja, o Espírito não está nela. Avivamento também não é levantar as mãos para o céu, mas não ser capaz de estender a mão para o necessitado. Avivamento também não é acusar o erro dos outros, mas se omitir diante de uma briga constante de poder no nosso meio. Avivamento também não é chorar de olhos fechados na presença do Espírito Santo, mas não ser capaz de abrir os olhos para enxergar a necessidade do irmão que está do seu lado. O avivamento ele não é só vertical, ele é horizontal. Em Atos diz, e tinham todos a mesma coisa, e compartilhavam, e viviam juntos, e era tudo de todos, e não se preocupavam com suas próprias necessidades. Avivamento também não é se ajoelhar com facilidade, mas não se submeter à vontade de Deus. Avivamento não é buscar bênçãos da mão de Deus, mas não ter a coragem de se curvar diante da face dele. Avivamento também não é alcançar prosperidade através da fé, mas não ser capaz de abençoar o irmão que precisa. Avivamento também não é conseguir deixar o mundo, tirar o mundo de si, mas não conseguir ser sal e luz no mundo. Porque para isso nós fomos chamados. Avivamento também não é conhecer várias músicas lindas de cabeça e cantar com uma voz esplendorosa que todo mundo bate palma, mas não conseguir adorar a Deus na beleza da sua santidade. Avivamento também não é possuir todos os dons do Espírito Santo, mas não conseguir refletir um fruto sequer. Foi o que Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e profetizasse, se eu não tivesse amor, nada seria. Avivamento também não é entender que Deus nos perdoou, mas ser incapaz de perdoar o irmão.
Avivamento também não é buscar intensamente uma cura física para nós mesmos, mas não ser capaz de conceder a cura ao coração do seu irmão que chora angustiado, e você tem o poder de mudar aquilo. Avivamento também não é perceber quem vai para o inferno, condenar todo mundo a ele, mas não ser capaz de pregar a palavra da misericórdia, da graça e do amor de Deus. A Deus cabe o juízo, não a nós. A nós só cabe pregar o amor, a graça, o evangelho de Jesus Cristo que diz: o reino é chegado. Avivamento também não é saber que não se deve julgar e não julgar. Isso é bom, claro que é bom. Mas avivamento não é só isso. Avivamento também é você poder perceber que aquilo que está sendo pregado não é evangelho e ter coragem de se levantar contra aquilo. O Novo Testamento é repleto de coisas desse tipo. E o Apocalipse, Jesus Cristo chega a João e fala: a igreja de Éfeso, se eu não me engano, bem sei as tuas obras, que não toleras aqueles que se fingem de profetas e não são. É agradável a Deus que nós percebamos aqueles que são vozes de Deus e aqueles que se fingem de Deus, porque isso não é julgar, isso é avaliar aquilo que é de Deus, e isso é louvável pelo Senhor Jesus. Avivamento também não é. Isso é uma coisa interessante, a beça no nosso meio, não no nosso meio, na nossa igreja, mas no que a gente vê no Brasil hoje em dia. Avivamento não é tirar um paletó, jogar sobre um povo e todo mundo cair no chão, mas não ser capaz de tirar esse mesmo paletó e botar sobre o corpo daquela pessoa que morre de frio num dia desse. Avivamento é vida. Avivamento é amor. Avivamento é evangelho de Jesus Cristo. E não há, como eu disse anteriormente, nenhum outro momento em toda a história da humanidade, em toda a história da eternidade, um outro lugar que a vida tenha sido concedida, senão na cruz de Cristo. Porque eu andava morto, mas hoje estou vivo. E não somente vivo, mas assentado em lugares celestiais, porque Ele me ligou e te ligou e nos ligou ao Pai. Aleluia. E dentro desse raciocínio de que a cruz é a fonte da vida, de que a cruz é a fonte do verdadeiro avivamento, eu comecei a me questionar a respeito dela, e nela encontrei 7 frases. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nisso. Mas Jesus, pendurado no madeiro, naquele momento de dor, ele emite exatamente 7 frases. No meio da angústia, no meio da dor, o seu pulmão sendo pressionado pela sua caixa torácica, sem fôlego, sem força, ele emite 7 frases. E essas 7 frases, o Senhor Deus, o Espírito Santo me mostrou que é a fonte do verdadeiro, do genuíno e do poderoso avivamento que muda a igreja e que muda o mundo. Essas 7 frases, uma delas, Jesus Cristo enquanto pendurado no Calvário, pendurado na minha cruz, ele vê os fariseus, os mestres da lei, aqueles que realmente o condenaram, blasfemando dele. Ele vê os servos, os soldados lançando sorte sobre suas roupas. E ele diz o seguinte, pendurado na cruz, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O verdadeiro avivamento nunca existirá, nunca acontecerá sem perdão. Perdão é o primeiro passo para a vida do discípulo de Jesus. Perdão é o primeiro passo para o avivamento. Perdão é o primeiro passo para qualquer coisa. E Jesus, no meio da dor, concede o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É ter plena consciência de que todos
todos os pecadores, todos os homens pecaram e igualmente carecem da graça, do amor e da glória de Deus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É fonte, é base do avivamento da igreja, porque a vida cristã que não começa com o perdão nunca será uma vida cristã. E o perdão, eu consigo identificar 3 partes do perdão, 3 vertentes do perdão. É o perdão de Deus para todo homem através de Jesus Cristo. É o perdão de Deus para a minha vida através de Jesus Cristo. E é o perdão que eu concedo a todos os homens também através de Jesus Cristo. O perdão é o maior exemplo, o maior indicador de que o amor de Deus está em nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É saber que Jesus perdoa todos que não sabem o que fazem. E não saber o que faz não é somente aquele que nunca ouviu falar no Evangelho, porque aqueles que ali estavam, por quem Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não somente ouviram o Evangelho, como viram a Jesus. Então, não saber o que faz não é simplesmente a ignorância de nunca ter ouvido, mas não saber o que faz é ser impulsionado por outras coisas que não o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles homens que estavam ali, que crucificaram Jesus, eles não eram ignorantes no Evangelho, porque eles ouviram. Aqueles homens que crucificaram a Jesus, eles eram orientados e designados e empurrados pela sua crença. Então, Jesus vira e diz que eles não sabem o que fazem. Você consegue se colocar nessa situação? Quantas vezes a gente faz coisas porque a gente não sabe o que faz? Ah, mas eu já ouvi o Evangelho. Sim, mas a nossa carne tende ao pecado. É a natureza humana. Antes de vir para a igreja, quando nenhum Evangelho tinha na sua vida, você também não sabia o que fazia, mas já ouvia dito. Melhor, já havia ouvido o Evangelho. Não saber o que faz e perdoar é perdoar a todos. Porque nós, humanos, ninguém sabe o que faz. Se Deus disse isso, quem sou eu para dizer o contrário? Então a minha obrigação é perdoar a todos. A todos. Aquele irmão que me ofendeu com uma coisa tão pequena, perdoá-lo porque ele não sabe o que faz. Porque se ele soubesse, de repente, a dor que ele te causa, ele não faria. E se de repente ele tivesse a capacidade de sentir a dor que você sente, ele também não faria. Então, no fundo, ele não sabe o que faz. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É ser capaz de perdoar sem ter um sentimento de superioridade. Jesus era Deus, é Deus, mas não se sentiu superior a ninguém. Jesus, por humildade, perdoou. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente não tem que se sentir melhor porque está perdoando. A gente tem que ter a humildade de saber que também somos sujeitos a erros. Conseguir entender que uma pessoa é perdoada pelo Senhor Jesus também é perceber que nós carecemos desse perdão. E foi Jesus Cristo quem disse, se vós não perdoar os homens, Deus também não vai te perdoar. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, se eu não me engano. O último versículo. Então o perdão é a chave para a vida. E se é a chave para a vida, é a chave para o avivamento. Porque um avivamento baseado em Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, é genuíno. Porque gera vida na vida daqueles que estão mortos devido aos seus pecados. Além dessa frase, Jesus Cristo, tendo dos seus lados 2 crucificados, 2 ladrões, um blasfemou, o outro reconheceu a soberania do Senhor. E Jesus olha para ele no meio daquela dor e diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso.
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O verdadeiro avivamento, a verdadeira vida em Jesus, nunca existirá sem a esperança de um paraíso e sem a presença do sobrenatural de Deus. O Espírito Santo no nosso meio é a certeza de que maravilhas podem acontecer. O Espírito Santo de Deus no nosso meio é a certeza de que o profeta existe hoje, que pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for, porque todos somos boca de Deus nesse mundo. E o dom do Espírito Santo, os dons, estão para quem quiser. E Deus dá a cada um segundo a sua medida para aquilo que lhe for necessário. Nós temos que crer nisso. Avivamento genuíno é a certeza de que o sobrenatural de Deus existe e que é para hoje. E que a promessa lá em Joel se cumpre hoje, porque o sobrenatural ainda é realidade entre nós. Avivamento genuíno se baseia em verdade, te digo, porque hoje estarás comigo no paraíso. É esperança de paraíso. Porque sem esperança de paraíso não existe vida cristã. Porque tantas dores nós sofremos. E o que nos sustenta é o Espírito Santo que constantemente lembra a nós que nós não somos daqui, mas somos de lá, da presença de nosso Deus. De lá viemos e para lá retornaremos para habitar com Jesus Cristo. Aleluia! Então o avivamento genuíno é a convicção de que o paraíso existe. É a convicção de que ele é para mim, porque Jesus me ligou a ele e me possibilitou e disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas! E uma é nossa, uma é minha, uma é sua. Então o avivamento, a vida em Jesus, depende da certeza de que esse paraíso existe e de que ele é para nós. É a firme convicção de que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que será revelado. Avivamento, a partir de em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, é crer que se nós temos a vida de Jesus em nós, qualquer lugar que estivermos, lá se faz um paraíso. Você consegue entender isso? Porque Jesus disse o seguinte, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. E o paraíso só é paraíso porque Jesus está lá. Isso significa que nós não somente olhamos para cima, mas olhamos para o lado, sabendo que onde nós estamos, o nosso pé toca, aquela terra é abençoada. Onde nós vamos, com a presença do Espírito Santo, consequentemente o Espírito Santo vai junto, porque ele está em nós. Então qualquer lugar, por mais feio, por mais nojento que seja, se transforma num paraíso, porque Jesus está ali. Porque nós estamos ali. Aleluia. Avivamento, baseado em hoje estarás comigo no paraíso, é genuíno, porque gera vida através da esperança da glória futura, sem nos fazer esquecer de que onde Jesus estiver, lá haverá paraíso. Jesus Cristo, quando também estava pendurado no madeiro, ele olha para baixo e as únicas pessoas com amor que estavam ali eram Maria e João, correto? Maria, sua mãe, e João, seu discípulo. Isso diz lá no Evangelho segundo João. E Jesus olha para eles, no meio da dor, e diz o seguinte: mulher, eis aí o teu filho. Depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O verdadeiro avivamento nunca existirá sem inclusão e interação. O que Jesus estava fazendo ali no meio da dor? Ele estava pegando sua mãe, ligando ao seu discípulo, e pegando o seu discípulo e ligando a sua mãe. E o que isso tem a ver com a minha vida? Avivamento genuíno é aquele que não verifica as diferenças, não verifica a lógica de que um deve estar separado do outro,
porque não eram mãe e filha, mas é aquele que Jesus olha para eles e diz: eis a sua mãe e eis o seu filho. Avivamento genuíno é interação, é a capacidade de interagir com aqueles que são diferentes de nós. É a capacidade de pegar a igreja que aqui dentro está e criar uma igreja que lá fora, no seu trabalho, na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos. Isso é o avivamento genuíno, porque a igreja se faz onde existe 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Avivamento baseado em mulher, eis aí o teu filho, e discípulo, eis aí a tua mãe, é não desejar se fechar dentro de um pequeno grupo exclusivista que levanta bandeiras semelhantes. Antes, é incluir sem preconceito de raça, de sexo, de idade, de credo, de situação financeira, enfim, é aproximar e incluir a todos, principalmente os mais excluídos, principalmente os mais odiados, principalmente os mais miseráveis, porque em todo o evangelho você só vê Jesus realmente se aproximando com amor, e amor incondicional daqueles que realmente precisavam. E aqueles que realmente precisavam eram leprosos, eram prostitutas, eram mulheres samaritanas que já tinham casado com 5 homens. Era desses que Jesus se aproximava com amor. Então, avivamento baseado em mulher, eis aí o teu filho, discípulo, eis aí sua mãe, é a capacidade da igreja de unir aqueles que são diferentes. Não existe avivamento sem inclusão. E inclusão é você chegar, hoje de manhã eu vi isso, e muito lindo isso, um mendigo, se eu não me engano, aqui na porta da igreja, o irmão lá conversando com ele. E conversando como se fossem amigos, e o rapaz até meio acuado assim, porque está acostumado a ser maltratado. Mas o irmão conversando com ele como se fosse amigo de infância. Avivamento genuíno, ele faz isso. É pegar aquele que todo mundo tem nojo e trazer para perto de nós. Por mais que a nossa carne tenha nojo daquilo. Mas o Espírito Santo é quem nos aproxima dos diferentes. Então, o avivamento baseado nisso é desejar melhorar também as coisas e cumprir a sua parte para que isso ocorra. Nós olhamos para a sociedade, e o avivamento genuíno, ele olha para a sociedade, é ver que a sociedade está toda deturpada. E você entender que a sua obrigação não é torná-la igual a você. A minha obrigação não é torná-la igual a mim. A minha obrigação é ir e não me tornando igual a ela, mas salgando para que ela se torne igual a mim por si mesma. E se tornar igual a mim, quando eu digo, não é a minha pessoa, mas aquele que serve a Jesus Cristo. Então, se nós queremos mudar a sociedade, o avivamento genuíno, ele muda a sociedade. A gente tem que se aproximar daqueles que ninguém querem. Sabendo que não é somente não tocar, ou melhor, não ser tocado pelo mundo, que é uma das nossas maiores preocupações. É saber que nós temos que tocar o mundo. Sabendo que como Jesus tocou o leproso, com a ciência de que não ficaria leproso, mas que ele ficaria curado. Esse é o avivamento genuíno. O avivamento baseado em eis aí teu filho, eis aí tua mãe, é genuíno porque gera vida naqueles que estão excluídos e se mantém atento às necessidades da nossa sociedade, gerando vida nela. Em outro momento na cruz, e essa é a 4ª frase, Jesus, no meio de tanta dor, ele sente uma necessidade. Ele olha para um dos soldados que estavam ali embaixo e diz: tenho sede. Tenho sede. E aí o evangelho diz que aquele soldado molhou a esponja no vinagre, colocou na ponta de sua lança, levantou até a boca de Jesus, e Jesus, tendo verificado que era vinagre, não tomou. Tenho sede. O verdadeiro avivamento nunca existirá sem sinceridade e consciência. Tenho sede é ser honesto diante das suas próprias necessidades
não se travestindo, não fingindo, não mentindo. É a capacidade de se jogar na presença de Deus e dizer: tenho sede. Por muito tempo, e já tem um bom tempo que eu não ouço isso, graças a Deus, mas por muito tempo eu ouvi pessoas dizendo que aqueles que estão em Cristo não podem passar por necessidades. Isso é prova de falta de fé. Aqueles que estão em Cristo não podem adoecer. Isso é falta de fé. Meu Deus, se Jesus Cristo na cruz vira para o soldado e diz: tenho sede. Quem sou eu para não sentir sede? O verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, a vida sincera em Jesus, é aquela que diz: tenho sede. É não viver de falsas aparências para disfarçar angústias da alma. É ter coragem de se lançar aos pés do Senhor, confessando todas as suas fraquezas, não se fingindo de santo, porque nós enganamos o irmão, mas não enganamos a Deus. É saber que por mais próximo que se esteja do Pai, e Jesus era filho, todos estamos passíveis de passar por provações, sabendo que o sol nasce sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Se Jesus me fez justo, isso não significa que o sol tem que ficar sobre mim o tempo todo. Vez por outra vai chover. E quando chover eu tenho certeza de que Deus é maior. E de que no dia seguinte haverá sol. Tenho sede. É ainda rejeitar tudo aquilo que se fingindo bênção não seja. Pois tal como Jesus rejeitou o vinagre, assim devemos rejeitar aquilo que venha nos satisfazer através de engano e entorpecimento. E entorpecimento é estar em torpor, é parar de sentir a dor. Nós não devemos deixar de sentir a dor, a menos que a cura venha do Senhor. Palavras que venham massagear o nosso ego, que venham nos fazer bem, que venham fazer cócegas no nosso pescoço e nos deixar feliz, se não vier de Deus, não deve ser tomado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando disse tenho sede, o soldado tomou do vinagre e tentou dar ao Senhor. Aquele soldado, muita gente acha que ele estava debochando de Jesus, né? Que ele estava querendo escarnecer ainda mais. Porque vinagre não é nem um pouco gostoso de se beber. Só que aquele soldado não estava fazendo isso. Por que tinha vinagre ali perto? Porque a morte na cruz, ela devia ser lenta. Era para o cara sofrer as angústias dele até ele morrer. E aquele vinagre ficava ali próximo, porque o vinagre que eles usavam, eu não sei dizer se o nosso hoje ainda tem esses tipos de elementos, nunca pesquisei sobre isso, mas o vinagre que a Bíblia diz ali, ele tem umas certas substâncias que alivia a dor. Então todo aquele sofrimento que Jesus estava sentindo na carne, se ele tomasse daquele vinagre, diminuiria. Iria amortecer a sua dor, entorpecer a sua dor. Jesus não toma, porque ele tinha que sentir cada uma daquelas dores. Ele estava ali para isso, ele não estava ali para tomar uma anestesia geral e não sentir nada. Ele estava ali para sofrer por mim e por você, para que nós não sofrêssemos. Aleluia. Então, o avivamento que se baseia em tenho sede, além de mostrar que nós somos pequenos e sentimos dores, é também rejeitar aquilo que não vem de Deus. Por mais gostoso que seja, por mais que faça bem, por mais que deixe a minha carne feliz, a gente tem que rejeitar. E que nós sejamos, em nome de Jesus Cristo, profetas que têm coragem de não dar vinagre para quem está sentindo dor. Antes de dar a ele o evangelho genuíno, porque é o evangelho que cura. É o evangelho que tira as feridas, porque Jesus levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Avivamento baseado em tenho sede é genuíno,
porque traz vida verdadeira, sem mentiras, sem máscaras e sem inconsciência. No meio das suas dores, Jesus falou uma quinta frase. E essa quinta frase que Jesus falou, e se mantenha acordado comigo, porque eu estou na quinta, são só apenas 7, já está acabando. A quinta frase que Jesus falou foi o seguinte: no meio da sua dor, ele ignora, ele esquece tudo que está à volta dele. Ele olha para o céu e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O avivamento verdadeiro nunca existirá sem a plena intimidade com Deus. Mas como é que você vem falar de intimidade com Deus no momento mais angustioso de Jesus? Porque Jesus era tão ciente da presença de Deus ali com ele, que apesar de ele dizer, por que me desamparaste, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é ter plena consciência, intimidade com Deus. Ah, mas se sentir sozinho é sinal de intimidade? Não. Aquele momento ali, ele não estava simplesmente se sentindo sozinho. Porque se ele realmente estivesse se sentindo sozinho, ele não diria, por que me desamparaste? Porque é o momento que ele diz, por que me desamparaste, ele sabe que Deus está ouvindo. Ele não é esquizofrênico para falar sozinho. Ele sabe que Deus é dele, ele é de Deus. Então, quando ele diz, meu Deus, Deus é meu, eu sou dele. Por mais que eu esteja me sentindo sozinho, por mais que o céu não esteja azul, esteja de bronze, fechado, eu sei que Deus está comigo. Porque avivamento baseado nisso é ter certeza de que vida com Deus não é sensações, é certeza. Porque no momento a carne se sente só, mas a certeza do Espírito é que Deus é meu. Aleluia. É mesmo diante das mais difíceis situações, onde nos sentimos desamparados, sermos capazes de declarar, Deus meu, com a certeza de que eu sou dele, ele é meu, e por mais que não esteja sentindo, ele continua sendo meu, porque não é sensações, é a certeza de que Deus é meu e eu sou de Deus, através de Jesus Cristo. É ter certeza de que Deus ouve nossas orações, mesmo quando parece que ele está surdo. É ter certeza de que aquelas horas ajoelhado, chorando, clamando, com a certeza de que algo vai acontecer, não acontecer, e mesmo assim, você se manter firme, porque Deus é seu e você é de Deus. Aleluia. Saber-se de Deus é muito maior do que sentir a Deus. E por isso me angustia tanto quando algumas pessoas saem da igreja e dizem, nossa, eu não senti Deus hoje. O que é sentir Deus? É chorar. O que é sentir Deus? É se emocionar, é ficar feliz, é falar em línguas. Isso é sentir Deus? Ok, pode ser. Mas Deus é mais do que sentimentos. Deus é mais do que sensações. Deus é a certeza de que Ele está presente, mesmo quando todo mundo diga que Ele foi embora. Aleluia. É saber que a vida com Deus está infinitamente além daquilo que sentimos. Porque quer nos emocionemos, quer nos arrepiemos, quer nos sintamos cheios, quer vazios, quer felizes, quer em dor, em tribulação, em abundância, em gozo, em angústia, Ele está conosco. Emanuel. Aleluia. Glória ao Senhor.
Avivamento baseado em Deus meu, por que me desamparaste? É genuíno, porque traz vida em Deus, vivida com a certeza de que sua presença está muito além das sensações. Quase finalizando. E aqui nos evangelhos não tem uma certeza muito clara de qual das duas frases veio antes ou depois. Mas eu coloquei nessa ordem. E diz o seguinte. Jesus olha para o céu mais uma vez. E diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o evangelho segundo Lucas diz que ali ele expirou. Mas o evangelho segundo João diz que não. Diz que ele expirou com uma outra frase que eu deixei por último. Mas essa frase que está em Lucas como última, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nós temos uma certa repulsa com essa palavra, porque ela denota que é para ser dita na hora da morte. Eu entrego meu espírito na hora da morte. Porque Lucas diz que ele morreu logo após essa frase. Mas é mais que isso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma declaração de uma certeza tão grande de que Deus cuida da nossa vida. E de que Deus cuida de todas as coisas que têm a ver com a nossa vida. E de que Deus cuida de mim a tal ponto de eu poder entregar em suas mãos o meu espírito. O avivamento verdadeiro nunca existirá sem confiança e entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É confiar em Deus, a própria vida, com certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É ter coragem para entregar-se, entregar os cuidados da vida, os problemas, tribulações, tudo a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. É ter a vida, é não ter a vida por preciosa, estar disposto a enfrentar a morte pela certeza do amor de Deus. É confiar que diante da possível morte, seja do corpo ou seja de outra forma, Deus é quem nos mantém vivo. E quando eu digo aqui de outra forma de morte, é porque nem toda morte é física. Nós podemos morrer emocionalmente, morrer espiritualmente, podemos morrer de tantas formas. Morrer de desfalecer, de perder as forças, e mesmo assim continuar vivo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a certeza de que, apesar disso tudo, é Ele quem nos dá a vida. E se morremos, morremos para Ele. E para Ele iremos. E não tememos a morte, porque a morte é a certeza e é o último passo, e o primeiro passo para se chegar de fato na presença dele. O cristão não deve temer a morte. A nossa cultura nos ensina a temer a morte. Porque por onde você olha culturalmente, a morte é o fim. Para a gente, ela é o início. É o início. Isso que nós chamamos de vida não é vida. Não é vida. A vida se manifesta através do Espírito Santo em Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É importar-se também em obedecer mais a Deus do que a homem, sabendo que Ele que nos sustenta. É manter-se confiante que Ele é fiel e justo para nos conceder aquilo que realmente precisamos. Entregar a Ele todos os nossos cuidados. É entregar aquilo que há de mais importante para nós por aquilo que é importante para Deus. É entregar aquilo que há de mais importante para nós em favor daquilo que é importante para Deus. É ser capaz de renunciar tudo na confiança de que Deus cuidará de todas as coisas. Avivamento baseado em Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É genuíno, porque faz entregar a vida em favor daquilo que Deus quer.
E por último, a última frase de Jesus na cruz, segundo João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. Está consumado. O avivamento verdadeiro nunca existirá, nunca, sem evangelho. E quando digo evangelho, estou dizendo boas novas. E estou dizendo boas novas porque boas novas é a implantação do reino de Deus entre os homens. E isso só foi feito, e só foi possível porque ele disse: está consumado. Está consumado é saber que Jesus levou sobre si todos os pecados de todos os homens. Está consumado. Está consumado significa está pago. Está pago. É o que Paulo disse. Aquele escrito de dívida que era contra mim, ele levou na cruz. Ele pagou. Isso é estar consumado. E o avivamento verdadeiro só existe se nós soubermos que está consumado. É saber que a obra está feita, que está pago, que está consumado e que por isso a salvação está disponível unilateralmente da parte de Deus, não sendo por obras, mas por graça de Deus. Está pago. É entender que o amor e a graça de Deus abrangem toda a humanidade. O que está pago não é só a minha dívida. O que está pago é a dívida de toda a humanidade. E que ninguém merecia e nunca merecerá esse pagamento. Eu, muito menos. Mas ele, por sua própria vontade, considerou-nos inocentes, levando sobre si os nossos pecados. Avivamento baseado em estar consumado é entender que devemos obedecê-lo por seu amor e não por obrigação. É por amor. É por aquele amor que nos constrange. Nós não obedecemos para ser salvos. Para ser salvos, Jesus morreu e disse: está consumado. Nós obedecemos porque amamos a Deus. E antes de amá-lo, ele nos amou primeiro. Jamais, e isso é muito importante, jamais fechar as portas do céu diante de pessoas que nós julgamos serem indignas da salvação. Pois sabemos que nós nunca o seremos dignos também. Avivamento baseado em estar consumado é a certeza de que a salvação é para todos. E que eu, sendo salvo, não devo, em hipótese alguma, impedir a salvação de quem quer que seja. Condenar ao inferno. Jesus, naquele grande dia, fará. Não é a nossa obrigação. Não é a nossa obrigação separar joio e trigo. Não é a nossa obrigação. A nossa obrigação, como disse lá no início, é pregar o evangelho. E só existe avivamento verdadeiro se houver pregação deste evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. O avivamento baseado em estar consumado é sempre procurar ligar todos ao céu e não se meter em desligar ninguém. Jesus disse lá para Pedro que ele podia ligar e desligar. O que tiver ligado na terra estará ligado no céu. O que tiver desligado na terra estará desligado no céu. E eu já vi, já ouvi, já presenciei pessoas procurando desligar outras pessoas do céu. Isso não faz parte de um avivamento, porque isso não faz parte de uma vida com Cristo. Pelo contrário, a nossa obrigação é ligar todo mundo a Ele. É perceber que aquele não deve, não merece, não é digno, mas eu também não sou.
E se eu vou para a glória, ele também vai. Por que não? Se ele não vai, deixa que Deus resolve. Mas e se Deus quiser que ele vá? Quem sou eu para desligá-lo? Pelo contrário, a minha obrigação é ligá-lo. E como eu ligo esse homem, essa mulher a Deus, é Deus. Perdoa, não sabe o que faz. Toma em tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade. Avivamento baseado em estar consumado é crer que Jesus tomou todo escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz e nos libertou. É saber que nenhum outro preço precisa ser pago, pois perfeita foi a obra do nosso Senhor Jesus. Está pago, e não é pago parcelado, foi pago, acabou. Avivamento baseado em estar consumado é crer e proclamar que o reino de Deus é chegado. Poder afirmar em nosso meio e em qualquer lugar: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Está pago. Está pago. Aleluia. O avivamento baseado em estar consumado é genuíno, porque sabe que a única mensagem de vida é o evangelho de nosso Senhor Jesus, e que este evangelho é amor, graça para todo homem. Aleluia. Diante disso, meus irmãos, o Espírito Santo me fez entender que avivamento é vida. Que avivamento é ter alegria e voltar a ter alegria da vida de Cristo em nós. De ter alegria na sua graça e no seu amor. Tudo isso com uma profunda convicção da presença do Espírito Santo. Avivamento leva as pessoas, e isso principalmente, a amarem umas às outras. Se não há amor, não há evangelho. Se não há evangelho, não há Jesus. Se não há Jesus, como haverá avivamento? Leva as pessoas a serem generosas, a tornarem-se mais cheias de sabedoria e de temor amoroso por Deus. É ter consciência da nossa pequenez e saber que tudo vem dele, e para ele, e por ele. É ele em nós. Avivamento faz a gente amar mais a Jesus e a sua palavra, porque Jesus é a palavra. Mergulha o coração em profunda ternura para com Deus e a vida. Avivamento é o que acontece quando Jesus está agindo. Avivamento que vem da cruz é perdão, esperança de paraíso, a ação sobrenatural de Deus no nosso meio, inclusão, interação, sinceridade, consciência, intimidade com Deus, confiança, entrega e evangelho. Quando todas essas coisas fizerem parte verdadeiramente de mim, eu não precisarei mais de um avivamento, porque em mim haverá vida. E vida, para isso se manifestou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, para que tenhamos vida e vida em abundância. E depois de todas essas coisas, há de ser que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos,
seus servos terão visões, e há de ser que o Espírito Santo se manifestará em toda a carne, em nome do Senhor Jesus. Pedir por gentileza que fiquemos de pé. E vamos agora pedir a Deus, reconhecer a nossa pequenez, nossas falhas, e pedir a Ele, Deus, misericórdia, que a Tua graça derrame mais do Teu Espírito sobre mim, porque se o Teu Espírito de fato habitar em mim, os homens verão, porque o fruto do Espírito exalará da minha pele, dos meus ossos, dos meus olhos, dos meus atos, e o homem verá o Espírito de Deus, Jesus, manifesto em nosso meio.